Zico, vamos falar de futebol? Vamos sim, estamos aí, Olá. pronto. Malta, eu hoje tenho aqui, é um dos top 5 de história do mundo do futebol, pá. Zico, a seguir ao Pelé, dizem que no Brasil é o maior. Eu tenho dúvidas se não está ali ao mesmo nível. Que jogador, hein? O Pelé é lenda, lenda não vale. Tá isso. Depois da lenda é o melhor. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Nada, é um prazer. É que você não viu o Garrincha jogar também, né? Não vi, não. Quer dizer, eu vejo totalmente por vídeo, eu vejo vocês todos por vídeo, né? É verdade. Você é muito jovem. Sou ainda. 33. É, Mas o meu pai é fãzão, é fã seu porque ele é de sportinguista, o Zico é sportinguista, pá, ainda por cima. verdade. Meu pai era Sporting e quando eu era garoto, aos domingos, tinha uma rádio aqui no Brasil que transmitia os jogos de Portugal. Quando tinha jogos do Sporting, aí ele fazia um bacalhau no fogareiro ali na brasa e ficava escutando o jogo. Então ele me botava. Uma vez, primeira vez que eu fui escutar o jogo junto com ele, o Sporting ganhou. Aí já viu, todos os outros jogos que tinha jogo do Sport, eu tinha que ficar sentado ali 2 horas vendo ele fazer o bacalhau escutando o jogo do Sport. Mas você viu o Sporting ganhar muitas vezes, eu vi poucas. Muitas. E olha que naquela época também foi depois um pouco, o Benfica montou um time fantástico, né? Aquele time do Eusébio, né? Do Torres e tal. Então era complicado ganhar deles, né? Zico, eu lembro que você dizia que gostava de treinar o Sporting. É uma tristeza sua não ter treinado o Sporting? Eu não vou dizer uma tristeza, né? Eu sempre digo, né, que se tivesse um time que eu gostaria de ter dirigido, era o Sport por causa do meu pai, por causa dessa ligação. Não tenho dúvida que ele lá do céu ia me abençoar. E eu tive por pouco, né? Sim. Que teve um presidente que concorreu à candidatura, tem o xará Pedro Baltazar, pode ser? Sim. Então, aí ele concorreu e eu já tinha conversado com ele, acertado tudo, mas aí ele acabou não vencendo a eleição, então não foi possível, né? O Sporting é o segundo, o primeiro é o Flamengo, né, Zico? O Flamengo é diferente, o Flamengo é história, né? O Flamengo é diferente, é história, mas eu tive aí visitando a academia do esporte, um local muito bacana, e não foi à toa que surgiram craques como o Cristiano Ronaldo e o Figo aí da academia. Isso. Um grande clube. Eu sou sportinguista, mas sou suspeito, mas acho que... E o Benfica também, são clubes... Acho que o futebol em Portugal evoluiu muito, estamos muito fortes na formação, estamos a formar o Porto também, o Porto cresceu muito, né? Sim, muito bem. Temos grandes jogadores a aparecer, a seleção está forte, temos muitos miúdos. Estamos em boas mãos, É isso aí. Zico, vamos falar um bocadinho da sua carreira lá para trás. 12 anos na formação do Flamengo e mais não sei quantos na equipa principal. Aquilo é muito ano de Flamengo, não é? Foram 20 anos, né, de clube. Eu cheguei lá em mais de 27, cheguei lá em 67 e parei em 89. Sim. Quer dizer, são 22 anos. Só que eu tive 2 na Itália. Sim. Então, na Udinese, né? Na Udinese. Foram 20 anos de Flamengo, passando por todas as escolinhas, escolinha, juvenil, juniores, profissional. Então, foi uma vida, foi uma história e era a minha segunda casa, né? Então, tudo que eu aprendi no futebol, eu vivenciei ali. Tive a felicidade de trabalhar com grandes jogadores, grandes técnicos. Então, foi uma vida. Eu levo até hoje aquilo que eu aprendi lá. Primeira vez que lhe dizem, Zico, vais para a equipa principal do Flamengo. Como é que é?
A gente, sinceramente, quando eu fui, eu não esperava, não. Porque eu ainda estava muito jovem, tinha ainda 2 anos para jogar a categoria de juniores, né? Eu estava com 18 anos e tinha a categoria até 20, só que o Flamengo, eu terminei o campeonato no primeiro semestre como artilheiro da categoria juvenil. Sim. Isso foi em 71. E tinha um treinador no Flamengo chamado Fleitas Solis, que anos atrás ele tinha lançado no principal um jogador chamado Dida, que era o ídolo nosso, da família, e meu ídolo também, e ele ficou conhecido como lançar jovens. Então, o time do Flamengo não andava bem, tinha o campeonato nacional, ele foi e me colocou de centroavante no time. Entendeu? Então, eu não esperava. Eu sei que acabou o campeonato de juvenil, aí você tem que se apresentar lá no profissional que o Fleitas Solis quer te usar lá. Porra. Eu tomei um susto, né? Tremeu as pernas todas, né, Zico? Porque inclusive tinha outros jogadores daquela posição que eram mais velhos do que eu e tal, e ele me fez passar por todo mundo, né? Para jogar numa posição que não era minha. Sim. Entendeu? Sim. Mas correu bem. Foi bom, né? Foi uma experiência ótima. Sou grato a ele até hoje. Primeiro gol no Maracanã, lembra-se? Você quer saber como profissional ou o primeiro mesmo como juvenil? O profissional, porque eu acho que é diferente, não é? Não foi muito não, viu? Não? Não, porque esse jogo no juvenil tinha mais de 130 mil pessoas no Maracanã. Então fala desse, que esse ainda é melhor, não é? Pô, com o juvenil a jogar para tanta gente, porra. Porque a gente fazia as preliminares e o time era muito bom nosso e muita gente chegava cedo. E era um grande clássico de maior rivalidade naquela época, era Flamengo e Botafogo. E o Botafogo tinha um time que era invicto na categoria. E a gente estava perdendo de 1-0, já estava para o final do jogo e teve um pênalti. E o Maracanã já estava lotado, já estava cheio. E aí eu bati e empatei o jogo. Então, esse foi meu primeiro gol mesmo no Maracanã, com mais de 130 mil pessoas ali. O outro também não foi diferente. Eu estava jogando na ponta direita contra o Vasco, também com mais de 120 mil pessoas no estádio. E não era o batedor. O batedor tinha o Paulo César, Caju, tinha Doval, Dario, jogadores mais experientes que batiam os pênaltis. Só que o Flamengo havia perdido alguns pênaltis. E aí, jogo com o Vasco 0-0, teve um pênalti. Ninguém quis bater. Vai o Zico. Aí o zagueiro, Fred, que jogava comigo na seleção olímpica, ele foi lá na ponta direita, me pegou e falou: vai lá e bate você. Tá louco? Eu falei: tá bom, vou bater. Pô. Ninguém quer bater, todo mundo correu, eu vou bater. Aí bati, fiz o gol, e esse foi meu primeiro gol como profissional. Né? E eu tenho a camisa desse jogo até hoje, comigo, camisa número 7, que foi o primeiro gol que eu fiz no Maracanã. É um sentimento especial, né, Zico? Marcar num estádio como aqueles. É um sentimento especial, emoção grande e situações inesperadas, né? Sim. Eu nunca, com todos aqueles jogadores que tinham no time, eu nunca poderia imaginar que eu iria bater o pênalti. Ia sobrar para mim bater o pênalti. E depois me deram a oportunidade. Os pênaltis dali para frente, ninguém chegava na bola. Já me dava. Era tudo para o Zico, não é? Era Zico e mais 10. Zico, eu acho que já não há muitos, aos dias de hoje, com todo o respeito pelo futebol atual, não há muitos camisa 10 como o Zico. Já não há muitos. Brilhante, drible, velocidade, intensidade, aquele último passe. Já não há muitos. Hoje futebol é muito tático, não acha?
Mas eu acho que não é que não podem nascer outros jogadores com essa característica, que não tem mais essa posição. Pois é isso. No modelo tático dos times. Tiraram essa posição. Então, fica difícil surgir jogador com essa característica. Você tem que jogar pelos lados do campo. Normalmente, quem arma o jogo hoje joga pelos lados do campo, ou então joga lá na frente. Você vê que tem um jogador tipo o Neymar, que você bota ele no meio, ele tem dificuldade. Ele joga, mas ele tem dificuldade, porque ele está acostumado a jogar ali pelos cantos. Sim. Né? O Messi é a mesma coisa. Né? O Messi ele faz as arrancadas dele, ele vai no canto e vem do canto para o meio. Sim. Porque é muito difícil você jogar de costa para o gol. Não é qualquer um que sabe jogar de costa para o gol, com o cara marcando ali nas costas sempre, né? Nas costas, né? Então, eu na Itália, quando jogava, era chamado de Zé Bundinha, porque todo jogo tinha um cara marcando colado nas minhas costas. A Itália era difícil jogar, não era para a sua posição? Era muito difícil, porque na minha posição sempre tinha um marcador, homem a homem, né? Sempre fechado, né? Sempre. Eu era um só. Agora, cada jogo era um diferente, né? Sim, é isso. Zico, a imprensa e os brasileiros são unânimes a dizer que... E eu vou dizer isto com todo o respeito que eu tenho pelo Ronaldo e que tenho pelo Rivaldo e pelo Ronaldinho, são todos jogadores... E antes, né? Tínhamos tantos, o Falcão e todos incríveis. Mas o Zico é, sem dúvida, das maiores lendas do futebol brasileiro. É muito bom sentir-se isso. É bom sentir-se que se fez um trabalho de tal maneira que as pessoas ainda hoje falam do Zico como se fosse como um dos grandes do futebol brasileiro. Sem dúvida, que é gratificante, né? Eu acho que vale a pena todo o suor, todo o esforço que foi feito desde o início da minha carreira, né? Para sempre se apresentar bem, sempre fazer o melhor para o meu time, para a minha seleção. Então, eu acho que é gratificante, ainda mais num país, sendo reconhecido num país de tantas lendas, tantos jogadores, né? Você frisou aí que esses jogadores são fantásticos, eu sou fã desses jogadores aí. Então, isso é bom, você está no meio desse bolo aí, né? Eu nunca me preocupei com esse negócio de melhor, não. Eu acho que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua característica. Entende? Eu sei o quanto eu joguei, né? E sei o quanto eu participei. Meus números estão aí para o melhor marcador, Zico, como é que é? Como dizia ao bocado, isto é quase 20 golos por cada minuto de conversa aqui. É golo que nunca mais acaba. É verdade, numa posição que não era aquela posição lá da frente. É mais atrás, né? Que vinha de trás e tal, para armar a jogada. Minha preocupação maior era, em vez de fazer, era deixar os outros fazerem. Mas como eu sabia que o que eu sabia fazer, eu falei, eu também não vou ficar muito longe do gol, não. Chegar perto, né? Chega perto. Olha, lembra-se da primeira... Lembrar de certeza, o primeiro jogo pelo Scratch, pela seleção? Lembro. Incrível, né? Incrível. Foi no Uruguai, lá contra o Uruguai. E aí é que eu estou dizendo. Foi uma outra situação parecida com a do pênalti. Aconteceu da falta. Por quê? Porque naquela seleção tinha 2 batedores de falta fantásticos, o Nelinho e o Rivelino. Sim. Né? E a gente estava ganhando do Uruguai de 1-0, gol do Nelinho de falta. E aí, no segundo tempo, no primeiro tempo ainda, o Nelinho foi expulso. Aí chegou no segundo tempo, o Rivelino foi expulso. Sobrou o Zico, né? Aí o Uruguai empatou. Quando estava faltando assim, uns 5 minutos, mais ou menos, teve uma falta. E aí eu falei, não tem ninguém aí, eu vou bater, né? Nelinho e Rivelino não tá, eu já fui logo na bola. E bati e fiz o gol da vitória, na minha estreia. Nós ganhamos de 2-1, eu fiz esse gol da vitória. Quando chegou no jogo seguinte, 3 dias depois, contra a Argentina, nós estávamos ganhando de 1-0, teve outra falta. Aí eu bati, fiz o gol de novo.
Então, dali em diante, porque o Rivelino e o Nelinho não estavam, eles estavam suspensos, né? Não podiam jogar aquele jogo. O que aconteceu? Dali em diante, as faltas de perto do gol, eu que batia. Porque o próprio Nelinho, o Rivelino, chegar, não, dali perto bate o Zico e tal. Ali só dá Zico, né? Não foi direito adquirido, né? Batia muito. Zico, lembras-te da situação mais caricata como jogador de futebol? Aquela que ainda hoje se lembra a rir-se a tarde toda? Cara, deixa eu ver se eu lembro uma aqui bem engraçada. Tem algumas boas, né? Mas... Agora apanhei-o. Quer? Agora apanhei-o. Me pegou de jeito. Eu não estava preparado para essa, não. Mas foi ainda no juvenil. Uhum. Maracanã, num jogo, Flamengo e Flamengo e Botafogo, me deu uma dor de barriga. E aí eu tive que descer no vestiário, falei com o juiz, eu falei, está acontecendo isso. Por sorte, o juiz era um cara que eu conhecia. Falei, estou com a dor de barriga danada, tenho que ir lá no banheiro. Aí o juiz deixou, eu fui, desci, e aí fiz as merdas todas que eu tinha que fazer no banheiro, depois voltei para jogar. Às vezes tem que ser, né? Quando tem que ser, né? Tem que ser, não teve jeito. Alguma coisa que eu comi que não foi legal, e aí deu. E o jogo também tinha uma coisa, o jogo era de 1 às 3 horas. Era um jogo, um sol danado, um calor, então a coisa lá dentro complicou um pouquinho. Zico, agora que temos aqui o Mr. Jorge Jesus, ganhou muita coisa, mas vamos voltar lá atrás. Libertadores e Campeonato do Mundo pelo Flamengo. É incrível. Foi um momento... O nosso time era um time muito bom, um time formado. Todos os jogadores foram formados no Flamengo, né? Você tinha ali 3 jogadores que tinham sido comprados, o Raul, o Marinho, o Lico, no mais, eram todos jogadores da base. Então, era um time muito forte, muita qualidade técnica, né? E a gente fez uma Libertadores ótima. E o grande adversário nosso era o Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro, a gente teve uns problemas lá no jogo, eles fizeram umas besteiras lá e a gente conseguiu passar. Eu não tenho dúvida que se passa o Atlético Mineiro, eles seriam os campeões. Que, inclusive, era a base da seleção brasileira. Sim. Um grande Atlético. Era Flamengo e Atlético. Então, foi uma competição muito diferente do que é hoje. Principalmente porque não havia assim, um apoio por parte de uma CBF, a não ser a Federação do Rio, ainda dava apoio a nós. Mas o CBF não estava nem aí. Então, você ia jogar nos lugares, os campos muito ruins, né? Muita pressão em cima, polícia, exército. Nós jogamos em cada lugar, cada buraco que você não tem ideia. E o nosso time, por ser muito bom, conseguiu ir passando tudo isso. Então, foi muito difícil ganhar a Libertadores. Para mim, foi o campeonato mais difícil que a gente teve pelas adversidades, principalmente fora do campo. E a gente superou. Agora, o Mundial foi muito frio, sabe? Muito... porque aquele jogo lá no Japão, um jogo só, o japonês não sabia o que era futebol ainda. Sim. Quer dizer, a porrada de nego tocando umas cornetas lá e tal, barulho danado. O cara dava um chute pro alto e o nego aplaudia, achando que era o beisebol, né? E ninguém entendia nada. E sabe como é que foi a divisão? Tinha 2 bandeiras, né? Quando o cara chegava no estádio, tinha a bandeira do Flamengo e do Liverpool. O pessoal conhecia mais o Liverpool, né? Mais próximos ali da Europa. Sim. E foi todo mundo para o Liverpool primeiro.
encheu o lado do Liverpool primeiro. O do Flamengo que sobrou foi todo mundo pro lado do Flamengo. Os caras acabaram se divertindo mais, né? Pô, ganda jogo. Mas você imagina, sabe quantos torcedores do Flamengo tinham naquele jogo? Não. Torcedor mesmo. Não. 11 Dois. jogadores. 2. O resto era a família dos jogadores. Não é o mesmo, não é? A Libertadores deu mais gosto. Muito, lógico. A Libertadores foi um show, foi legal, sabe? Emoção, o jogo no Maracanã, jogo fora lá no Uruguai, mesmo sendo no meio de semana, deu um bom público lá, uns 3, 4 mil torcedores do Flamengo foram assistir, os uruguaios torceram para a gente, então foi legal. Foi legal. Você imagina se acabar um jogo, campeão do mundo, e não ter tua torcida, não ter ninguém. Não tem piada nenhuma isso, né? Só corneta. O Zico depois esteve lá na seleção japonesa. Gostou da experiência? Foi ótimo, foi maravilhoso. Ganhou a Asia Cup, não é? Foram 15 anos lá no Japão, 11 no Kashima e mais 4 na seleção. E ganhamos a Copa da Ásia dentro da China. Sim. Difícil, né? Com a China fazer pressão, né? Esses chineses aí que estão fazendo a gente sofrer. Uma pressão danada, tudo fazendo do diabo contra a gente. E imagina você ter 40 mil pessoas no estádio vaiando o hino do Japão. É feio. Botaram a gente numa cidade que tinha tido problemas na época da guerra e tal, botaram de propósito. E foi muito triste. Teve problema, inclusive, de ministro para ministro, porque a gente foi muito maltratado lá. E a gente ganhou, e depois, nas eliminatórias da Copa do Mundo, é um recorde que a gente tem lá. Dos 12 jogos, a gente ganhou 11. 11, né? Então, foi uma campanha fantástica, foi muito, muito legal. E dali em diante, desde que eu fui para lá e que o futebol se tornou profissional, o Japão nunca mais deixou de ir a uma Copa do Mundo. Sim. E está como número 1 da Ásia há muito tempo. Mudou muito o futebol consigo lá, não mudou? O Japão jogava o seu futebol, o futebol mais apoiado, mais técnico, que não é fácil, né? A cultura deles não é muito disso, não é? Mas eu acho que pelo biotipo do jogador japonês, ele se adapta muito mais ao futebol sul-americano do que ao futebol europeu. Então, eu acho que é isso que eu procurei implantar lá, né? Que eles jogassem com mais técnica e usassem a velocidade deles. E lógico que foram criados muitos campos de futebol no Japão. Para você ver, quando eu cheguei lá, eu ia fazer meus treinamentos, às vezes, em Tóquio, não tinha campo para eu treinar. Tinha que correr lá no meio dos caras, dando aquelas porradas do beisebol lá, e às vezes o cara, sai daí, não corre não, tu vai levar uma bolada. E era... Quando eu saí de lá do Japão, era o esporte mais praticado. Tinham mais de 6 milhões de crianças praticando futebol. E aí, lógico, quanto mais miúdo, né, joga futebol, mais possibilidade de surgir grandes talentos. Exatamente. O Zico é hoje uma das maiores figuras, se não a maior figura do futebol no Japão. Eu tenho muitos amigos no Japão e que dizem, é o Zico e mais 10. Porque eu acreditei, né, no futebol e procurei, quando eu fui para lá, eu não fui para jogar, eu fui para lá para ajudar a desenvolver, mostrar o que é ser profissional. Meu pensamento foi esse. Joguei um pouco, sim, mas sem nenhum objetivo de nada. E acreditei. Então, poxa, desde do roupeiro, o trabalho que faz o roupeiro, o massagista, o fisioterapeuta, tudo isso nós implantamos lá. Então, toda a infraestrutura que comanda o futebol, eu procurei mostrar para eles, levei ao Brasil, trouxe ao Brasil aqui para eles verem como é que é. Imagina, para que você tem que levar um roupeiro, um massagista para o Japão se você tem milhões de pessoas lá que podem aprender o que é? Isso. Entendeu? Então,
Agora tem que saber como é que faz, tem que saber como é que se trabalha. Claro. Então, procurei, né, me dediquei. Então, essa dedicação minha teve um reconhecimento muito grande do povo japonês, né? Eles têm um reconhecimento muito grande por esse desenvolvimento, que vai do imperador ao cara mais simples de lá do Japão, entendeu? Então, eu sou muito grato por isso, né? Recebi muitas homenagens lá, comendas e tal. E, para mim, o Japão se tornou a terceira casa, né? Quase superando Portugal. Epa! Mas porque a segunda, eu tenho cidadania portuguesa, meu pai, então é Brasil, já Portugal, aí depois vem o Japão. Mas ficou ali junto com Portugal. Você também vai para o Sporting, ganha tão pouco, pá. Pô. Mas o Benfica ganhava mais, pá. Olha, e depois teve na Turquia também que fez um dos últimos grandes Fenerbahçes, não é? O Fenerbahçe é um grandíssimo clube, mas com o Fuzico jogou muito. Eu paguei pela língua, sabe? Eu sempre falava que eu não ia ser treinador de futebol. E aí, por causa do Japão, né, que o Kashima pediu no momento lá de complicado que eu fosse treinador, e a coisa deu certo, aí o presidente da Liga pediu para eu ser da seleção, aquela coisa. E aí o presidente do Fenerbahçe, num dia que antes da Copa do Mundo, nós tínhamos um jogo com a Alemanha, ele foi lá ver o Japão jogar e gostou, se hospedou no mesmo hotel que eu, e a gente conversou, e ele quis me levar lá para o Fenerbahçe. E aí a gente conversou, assim que acabou a Copa do Mundo, eu assinei lá com o Fenerbahçe, e aí a gente fez um belo trabalho, mas muito... É uma coisa... Olha o contrato qual era. Você vai fazer um contrato de 2 anos. Mas no primeiro ano, se não for campeão, você está demitido. Só pode correr mal, pá. Só vai continuar o contrato se for campeão. Eu falei, tá bom, eu enfrento, não tem problema não, porque era o ano do centenário do clube. Uhum. E tanto o Galatasaray como o Beşiktaş não tinham esse título no ano do centenário deles. E o Fenerbahçe queria a todo custo, né? Então, e ele tinha o presidente tinha isso no currículo. Todo treinador que não ganhava o campeonato, ele demitia. Mas o Zico jogou muito, treinou muito, não é? O Fenerbahçe jogava muito à bola. Nós ganhamos e depois classificamos para a Champions, né? E aí fizemos uma Champions maravilhosa. Apesar de ele ter desfalcado o meu time com o melhor jogador turco, né? Ele trouxe o Roberto Carlos, sim, mas ele vendeu o melhor jogador turco, que eu não queria de maneira nenhuma. A gente teve um entreveiro por causa disso, que foi o Tuncay, que foi lá para a Inglaterra. Então, foi uma perda muito grande. Era um grande jogador e eu não queria, e ele vendeu, e aí a gente perdeu. Eu acho que se tivesse o Tuncay junto com o Roberto Carlos, era um jogador que podia nos ajudar a ir para uma final de Champions. É bom. Teve na Libertadores como jogador e teve nas Champions como treinador. A Champions é especial, não é? É especial e a gente, é muito o clima, né? Sim. Você sabe que lá na Turquia os caras são fanáticos do futebol, é uma loucura. A maior rivalidade do mundo que eu acho é Galatasaray e Fenerbahçe, um negócio incrível. Você só indo lá para ver o que é. Então, eu, quando mudava para Champions, cara, era outro clima, era outra história. O comportamento do torcedor era outro. Parecia uma coisa, muitas vezes, trazendo mais emoção do que a própria Copa do Mundo. Impressionante. Sim. Então, nós vivemos grandes momentos lá e eu, todos os jogos em casa, todos os jogos que eu joguei em casa, seja na Champions, seja na Copa Europa e tal, eu não tive nenhuma derrota. Sim. Entendeu? Então, um estádio difícil, não é? Eu consegui fazer com que
a nossa torcida fizesse pressão, os adversários chegavam ali. Já iam a perder. Não era mole, não. E a gente fazia uma abafa lá nos caras, e o time era bom também, né? Para fazer também isso, também precisa ter um time bom na mão. Tinha que ganhar, não é? Exatamente. Zico, é uma das suas grandes tristezas ter jogado quatro Copas do Mundo e não ter ganho? Três. Três e não ter ganho? Não é não, cara. Não? Não é porque ganhar ou perder faz parte do jogo, cara. Entendeu? Eu acho que aquela seleção de 82, por exemplo, era uma seleção que jogava um futebol maravilhoso, reconhecida no mundo inteiro, poderíamos até chegar a uma final. A minha preferida. Agora, numa Copa do Mundo, quando tem jogos assim eliminatórios, você não pode se dar o direito de, enfrentando uma seleção com bons jogadores, você cometer erros. Tem que Copa do Mundo, para você ganhar, é erro zero. Sim. Então, nós cometemos erros coletivos, individuais, e isso nos levou à derrota contra um grande time, grandes jogadores, que era a Itália. Então, a gente lamenta, né, aquele time não ter, mas a gente sabe o quanto de futebol nós jogamos e não tenho dúvida que aquele jogo foi crucial, porque quem passou dali pegou uma Polônia desfalcada do seu principal jogador, o Boni, e na final pegou uma Alemanha morta por causa daquela semifinal com a França, com prorrogação, jogadores machucados. Então, quem chegou inteiro fisicamente, que foi a Itália, que ela não tem nada a ver com isso, né, dos problemas dos outros, mas a Copa do Mundo é isso, cara. O Brasil, em 70, tinha um timaço, né, dos que eu vi, foi a melhor seleção que eu vi jogar do Brasil, de todos os tempos, da minha época, mas eles pegaram uma Itália na final que teve uma prorrogação louca contra a Alemanha e, quando chegou no segundo tempo, os caras morreram, não aguentaram. Exatamente. Então, você precisa também dar essas, não vou dizer sorte, essas situações para poder ser beneficiado também, né? Era fácil jogar ao lado de Falcão, Cerezo, Júnior, Éder, era fácil jogar com essa malta toda. Era toda malta que jogava a bola que se fartava, Zico. Era muito fácil, porque a gente já sabia o que eles iam fazer, né? E eles vice-versa, né? Então era muito fácil. A bola vinha muito redondinha, você não tinha dificuldade e tal. Saía sempre a rodar, né? Exatamente. E você vê que de vez em quando tem aí uns vídeos nossos dos gols. Tem 11 gols que é brincadeira, jogadas como saíam, né? É incrível, então, incrível. Muita qualidade, muita técnica, muita qualidade técnica. Eu sou um confesso apaixonado pelo Brasil 82. O de 70 não, mas o de 82, vocês jogavam à bola que era uma chatice, Não há muitas seleções a jogar aquele futebol, Zico. Aquilo era muito bom. Eu acho, e voltando aqui um bocado à seleção brasileira de agora, eu sinto falta. E eu tenho todo o respeito pelo Tite, eu tenho todo o respeito pelos treinadores que lá andaram e respeito pelo Neymar, mas faz-me falta aquela seleção brasileira que dava aquele espetáculo, faz-me falta a seleção que trazia os adeptos, aquele futebol espetáculo, que jogavam futebol, faz-me um bocado de falta disso. Acho que faz falta a toda a gente que gosta de futebol um Brasil nesse nível, não acha? Sem dúvida, porque futebol não é só o fato de você ganhar, é você trazer emoção para as pessoas, né? Trazer alegria para as pessoas. Eu acho que aquela nossa seleção trazia alegria. O pessoal ia ver com satisfação, porque sabia que ia ter coisas diferentes e coisas bonitas para se jogar, independente se ela ganhasse ou perdesse. Então, eu acho que isso falta à seleção brasileira. A seleção de 70 também fez muito isso. Eram jogadores excepcionais. E foi muito. Esse problema agora da quarentena aconteceu justamente isso.
aqui a Sport TV, passou a Copa do Mundo de 82 e de 70. Então, o pessoal deu para relembrar. Eu, por exemplo, vi os jogos de 70 porque a seleção de 70 foi minha inspiração. Você vê os lançamentos do Gerson, a movimentação do Tostão, os dribles do Ivenino, as arrancadas do Pelé, do Jairzinho. Então, eu copiei muito isso, entendeu? Eu também tentei copiar, não é? Mas esqueci. Faltou foi o talento, né? Exatamente. Deus dá um talento para você. O teu talento é com o microfone. Vamos ver. Mas tá no caminho certo, né? Obrigado. Olha, e voltando a esse futebol, é bom ter o futebol Flamengo do Jorge Jesus, não é? É um futebol bonito, um futebol espetáculo. Muito, muito bonito, muito dinâmico, né? Muito eficiente. Um futebol que você vê, trouxe de volta a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo sempre foi presente, mas não com a empatia que tem hoje com o time, né? De ir para dentro do estádio feliz, sabendo que vai ver um grande futebol, sabendo que vai ver um grande espetáculo. Um time muito bem armado, um time que não desiste da bola, quer sempre estar com a bola, faz um gol, quer fazer o segundo, o terceiro, e isso o Jorge Jesus tem muito a ver. E procurou. Você vê que muitos jogadores estavam no Flamengo, e o Flamengo não jogava dessa forma. E o Jorge Jesus trouxe um novo espírito, fez os jogadores entenderem o que é o Flamengo, o que representava o Flamengo. Sim. E eles estão vendo hoje o benefício, o retorno que a torcida está dando para eles. Então, eu acho que caiu como uma luva. E ele soube justamente trazer as peças para o lugar certo. Sim. Teve uma situação que ajudou muito a ele. Ele ter na base do time quase todos os jogadores que jogaram na Europa, que já conheciam esse tipo de filosofia e então não sentiram tanto. Sim. Então você vê Diego Alves, Rafinha, o Pablo Mari, o Felipe Luiz, o Gerson, o Gabigol, o Bruno Henrique, até mesmo o Arão. Todos esses jogadores jogaram na Europa. E tem aquele sentimento do que é o que o treinador, o que o time europeu gosta de fazer, né? E com talento ainda. Força. Não, e com talento ainda, aliado a isso aí. Sim. Tem dois jogadores que eu acho que demonstram o trabalho do Jorge Jesus. É o Arão, que era um bom jogador, mas ficou um monstro no meio-campo, não é? E é o Bruno Henrique, que, apesar de ser um bom jogador antes, eu acho que ele agora é muito mais completo. E mais decisivo, né? Isso, mais decisivo, é isso. Isso, ele está sabendo usar mais as características dele em benefício da equipe. Então, não desperdiça tanto tempo e tanta energia. Exatamente. Ele desperdiça energia na hora que ele vai decidir. Isso. E o Arão, eu há pouco tempo fiz uma entrevista com ele, era já a posição dele, mas ele sempre gostou de jogar um pouquinho mais à frente, de chegar mais, mas essa posição. Então, ele, com Jesus, ele falou que ele aprendeu muita coisa em questão de posicionamento, né, de qual a missão que ele tinha que cumprir. E ele tem um fôlego, um cara, sim. E foi realmente uma das peças importantes. Sim, e as suas bolas de ouro? Também tem bolas de ouro. Internacional eu não tenho, porque lá na minha época não tinha, né? Mas tem na teoria, pá, aquilo... Tem. Eu não tenho dúvida que você sabe que hoje as bolas de ouro elas são vencidas por aqueles que pelas enquetes que as grandes revistas internacionais fazem, né? Sim. Então, hoje, aquela revista francesa, né, a France Football. France Football, né? Então, ela praticamente que dita as regras de quem vai ganhar a bola de ouro da FIFA, né? Sim. É difícil. Então, na minha época, o que ditava isso era o World Soccer da Inglaterra. Sim.
e eu ganhei 2 vezes. Então, era uma coisa que a gente não tinha muito aqui, não tinha muito esse intercâmbio que tem hoje e tal. Não era uma coisa muito divulgada e tal na época. Mas não tem nenhuma reclamação a fazer disso, não. Eu acho que o importante foi esse reconhecimento, né, de diversos lugares, diversos países. Aonde eu vou, o pessoal me respeita muito, então isso é muito legal, dizer que valeu a pena todo o esforço que eu fiz na minha carreira. Oh, incrível. O momento mais difícil da sua carreira, Zico? Foi a minha contusão, né, no joelho, que eu sofri uma entrada muito complicada, desleal, e eu não queria parar, já estava com 33 anos, não queria parar e encerrar minha carreira por causa de uma lesão. Então, fiz uma cirurgia grande de ligamento cruzado, fiquei 6 meses, mais ou menos, para voltar a caminhar e correr normalmente no campo. Com 9 meses eu estava jogando, mas levei um ano para voltar à normalidade dos movimentos e tal. Mas mesmo assim ainda fui campeão brasileiro, ainda fui campeão no Rio de Janeiro e pude ainda jogar 3 temporadas lá no Japão e tal, legal, sem problema. E hoje jogo minhas peladas, faço meu jogo de final de ano, então, graças a Deus, mantenho a musculação, faço minha musculação 2 vezes por semana e mantenho a perna boa para jogar minhas peladas ainda. O futebol continua aí, né? Está aí. Claro, lógico. Só vou parar quando o joelho não deixar mais eu caminhar. O futebol na sua altura, os defesas batiam com muita facilidade, não batiam? Eles batiam com mais maldade, eu acho. Era. Os caras não sabiam jogar tanto, então batiam mais. Eles vinham em cima para machucar mesmo. Isso. Então, eles eram mais maldosos, a meu ver. Hoje os caras batem, mas procuram chegar na bola e tal. Sim. Mas aqui na América do Sul existia caras mais maldosos mesmo. Sim. Também, os árbitros também eram diferentes, não é? Hoje é muito mais rigoroso nas regras. Não é? E hoje a televisão também ajuda muito, protege demais, né? Sim. Porque a todo momento o cara... Cansei de levar a cotovelada fora do lance, porque o cara estava vendo, o juiz não estava olhando, não tinha nada e tal, o nego te batia. E hoje não. Hoje, se você fizer isso, a televisão flagra e aí o cara vai expulso e tal. E aí o pessoal pensa 2 vezes antes de fazer uma besteira. O Zico ainda vê muito futebol da Europa? Vejo. Eu estou no futebol, eu como diretor técnico lá do Kashima, tenho que estar atento a tudo que está acontecendo no futebol. É ruim, para mim, é que eu vejo mais tape, né? Porque jogos das Champions, por exemplo, passa estando no Japão lá de madrugada, então não dá para ver, né? Sim. Agora, jogo que começa até 11 horas da noite, eu ainda vejo. Na Inglaterra, ainda vejo mais. Né? De vez em quando vejo alguns jogos de Portugal e da Alemanha, Itália, mas eu gosto mais de ver o futebol inglês. Eu gosto muito do Klopp, do Liverpool, do Klopp. Eu também. Rock and roll do Klopp. Klopp, o time do Guardiola também, o Mourinho agora está lá, então tem times bons lá. O campeonato agora está mais equilibrado. Tá. Zico, aí para terminar, aquela minha pergunta da praxe, para não agarrar mais tempo. Qual é que é o momento que, se pensar agora, o momento que o arrepia mais no futebol? Aquele que, se pensar neste momento, arrepia-se todo. O meu foi o gol do Rondinelli, em 1978, pelo Campeonato Carioca, porque aquele gol foi o início das conquistas da nossa geração, do nosso time, daquele time de 81 e tal.
Então, a partir daquele campeonato, de 78 a 83, nós ganhamos mais títulos do que o Flamengo havia ganho em toda a sua história. E a nossa geração, se não ganha aquele campeonato, eu não tenho dúvida que seria desfeita. Sim. Porque a gente já estava 3 anos sem disputar nada e havia muita gente contestando a nossa geração. E eu, quando vejo aquele gol, que eu, por coincidência, não era uma coisa que eu fazia de costume, eu peguei a bola para bater o escanteio, bati o escanteio na cabeça do Rondinelli, que fez o gol, nós ganhamos de 1-0. Então, quando eu vejo aquele gol, até hoje eu me arrepio. E quando eu falo de arrepiar, a primeira coisa que vem na minha cabeça foi esse momento. Então, foi um momento muito decisivo na minha carreira e eu acho que na carreira daqueles jovens que começaram comigo no Flamengo. Muito obrigado. Um enorme prazer falar com um dos meus ídolos. Obrigado, foi um prazer grande, sucesso aí para você, né? Continue firme e dizer um grande abraço aí para toda a galera de Portugal, né? Que eu tenho um carinho muito grande, né? E continuo tomando meus vinhos portugueses, comendo meu bacalhau, né? O Zico é muito. Os portugueses adoram o Zico por causa disso, né? Também é o nosso português no Brasil. Tomando meu vinho verde. Muito obrigado pelo seu tempo. De nada. Um abraço para você, Rui. Tudo de bom.